Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, né? Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para ouvir um pouquinho, né? E refletir um pouquinho dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É com grande alegria e profundo respeito que damos início a mais um encontro em nosso centro espírita no Grupo Caritas, né? Oportunidade abençoada para que possamos refletir, aprender, fortalecer nosso espírito na luz do nosso Evangelho. Agradecemos a presença de todos aqui, encarnados, desencarnados, reunidos sob a proteção dos bons espíritos, né? Que possamos abrir os nossos corações, a nossa mente, para a mensagem que será trazida, né, nesta noite, buscando não apenas compreender com o intelecto, mas também o sentimento em nosso coração. Né? E assim, agora vamos falar um pouquinho do trabalho da casa, né, que eu inverti, né, que às segundas-feiras nós temos a nossa palestra, os passes e água fluidificada. Às terças-feiras foi terminado, né, o curso do livro, o estudo, né, do Livro dos Espíritos. Quem sabe agora terá um outro livro, um próximo estudo aí, né? Às quartas-feiras nós temos a nossa sopa fraterna, onde os trabalhadores da casa descascam os legumes, fazem toda a produção para fazer a entrega para os nossos assistidos. Começa a partir do 12:30, 1h. Quem quiser vir conhecer, fique à vontade. Às quintas-feiras nós temos também as vibrações online, né? Onde a gente deixa número do telefone, a gente envia o link e aí a gente vibra pelos assistidos, pelo trabalho, pelos voluntários, pela nossa cidade, né? Por tudo, por todos. Sexta-feira é um trabalho voltado interno apenas para os médiuns da casa. Todo segundo do mês nós temos a nossa contação de história, que foi feita no dia 8 de junho desse mês. Julho teremos a nossa próxima contação. Conto com convite, né, que todos vocês façam para as nossas criancinhas, para aprender um pouquinho os ensinamentos de Jesus e sair daqui com, né, satisfeito, espiritualmente e materialmente com o café da manhã. E assim, agora pronta para fazer uma leitura, né? É Jesus no teu dia a dia. Do número 1, vamos ver quem tem um número para escolher. Até o 86. Alguém quer escolher um número? 13? Vamos lá. Coragem. Não se deixe abater. Reaja à tristeza que tente invadir a sua alma. Fuja do desânimo que tente montar guarida em seu coração. Já que Jesus lhe dá segurança, o medo não tem sentido. Já que Jesus lhe garante a paz, a incerteza ela é descartável. Já que Jesus nunca desistiu da humanidade, o desânimo é um equívoco. Já que Jesus é a luz que ilumina o seu destino, permanecer nas trevas é tolice. Coragem, meu irmão. A luta só está começando. Jamais diga, eu não vou conseguir, porque se disser, estará assinando a sua confissão de covardia. A derrota faz parte da caminhada. O erro é compreensível. O tropeço, vez ou outra, acontece. Derrotas, erros e tropeços, eis até um direito seu, mas a desistência da luta, ela é inaceitável. Coragem e vencerá. E se por ora ainda não consegue a vitória sobre si mesmo, terá o mérito de haver tentado. Coragem. Que leitura maravilhosa, né? Peço até permissão para vocês que eu vou ter que registrar essa leitura aqui hoje e enviar para uma pessoa que me ligou. Licença para eu falar rapidamente. 5:30 da tarde, eu estava na sala de aula, tinha que dispensar meus alunos, mas essa pessoa chorava tanto que ela ia se suicidar, tentando suicídio. Eu fiquei até um pouco desequilibrada, sabe? Mas eu consegui conversar com ela bastante. Ela é de Jaú, não é de Araraquara. Se nós pudermos vibrar para ela, né? Daqui, eu agradeço. Ela também vai agradecer muito.
Mas a situação dela, gente, está muito difícil, né? Então, às vezes a gente reclama, né, da nossa vida. Tem pessoas que estão em situações pior que a nossa. Ela está à beira do abismo. Não tem solução, não tem o que fazer, né? Sem os braços para trabalhar, fez cirurgia cheia de ponto, não consegue se afastar no INSS. Então ela falou para mim, ela chorou, ela falou, eu vou me suicidar, vou me matar. Eu vim até meio desequilibrada aqui, mas eu tô com fé, vou conversar com ela depois que sair daqui, e eu acho que essa mensagem que você escolheu foi para ela. E eu tenho certeza, eu tinha que vir para poder passar essa mensagem para ela. Não sei a religião dela, tá? Ela só foi uma vez no escritório, ela não é nem daqui dessa cidade. Mas eu tinha que fazer esse registro. Então, um pouquinho a gente consegue, né? Ajudar o nosso irmão, nem que for com umas palavrinhas, né? Nem que for com uma palavra maravilhosa dessa de coragem. E não só para ela, serve para todos nós, né? No nosso dia a dia, para a gente sempre ter coragem. E é isso. E vamos agradecer a Jesus, né? Com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Amém. E agora vamos chamar o nosso irmão Moacir para fazer uma reflexão com todos nós aqui hoje. Seja muito bem-vindo, viu, Moacir? Boa noite. Ela me chamou quase que eu fui lá. Vocês podem imaginar a dificuldade que é das pessoas que se colocam como frente para passar alguma informação contida no Evangelho. As pessoas que vivem são pessoas de coragem, dependendo do preparo, da condição, porque é muito preocupante a gente tentar fazer alguma coisa e não atingir o seu objetivo. Mas tem uma canção que eu sempre me apego, que diz assim: nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúscula semente. Nós prestamos atenção, sempre peso dessa chama. Os nossos olhos, né? O olhar dos nossos olhos, pela beleza, pela cor, pela textura das flores, enfim. Pensar que o IP chega naquele ponto, onde a gente se sensibiliza com a beleza, mas um dia foi semente. Uma coisa pequenininha começou, para que desse então o resultado como a gente vê. E é assim que eu vejo a minha posição até agora. Na ausência da colega Rita, eu não podia deixar de passar alguma coisa, por enquanto a gente tem as mesmas intenções. Sem procurar dar um passo a mais nessa caminhada da evolução. E quando a Edna comentou, ser pais, né? Quando ser pais, eu vou pegar o meu apoio aqui, né? Pegar a minha base. Que é o capítulo 28, que fala sobre a prece. Nós estamos vivendo um momento agora, não nós aqui, caras, o mundo vive um momento em que a gente precisa se debruçar nas preces, porque a gente vive um momento muito difícil, muito complicado, por conta do desentendimento de grandes nações procurando o poder. O poder é uma coisa que as pessoas anseiam, mas não é isso que traz a felicidade. São as coisas simples que trazem a felicidade. Então, que a gente possa sempre se apegar nas preces, no sentido de, ao passar essas boas vibrações, chegar no coração, na mente dessas pessoas que têm o poder de acionar uma bomba, para que não faça. Porque atrás desse vício, atrás dessa bomba, atrás
desse ataque, as desgraças acontecem. Porque geralmente os mais prejudicados são os pequenos, né? São crianças, são idosos, mulheres, enfim. Então, eu vou, depois de amanhã, pegar uma dica que eu estou pensando aqui, encontrei do Papa Francisco, né? Faleceu recentemente, que me deu uma missão muito bacana sobre a prece. Mas eu deixo para falar isso um pouquinho mais adiante. Eu abri aqui a página 299. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. A prece, a oração, ela não precisa ser floreada, ela não precisa ser expressa com palavras difíceis, com palavras bonitas. Como faziam os fariseus, né? Usavam termos bonitos para chamar a atenção. Não é isso. Aqui diz bem, a forma, a maneira que ele faz não é importante. O que importa é o pensamento, é a vontade. E eu vou contar um segredo para vocês. Agora há pouco, chantei o trechinho da música da semente. Eu sempre me apego na música, acho que a música tem um poder mágico, né, de mexer com as pessoas, levar as pessoas a uma reflexão sobre alguma coisa. Não apenas no sentido do entretenimento. Eu coloco uma música, eu gosto que enquanto eu trabalho, danço, tudo bem. Mas eu posso ver a música sendo algo que me ajuda a compreender as coisas. A gente pode entender mais facilmente isso. Nesse exemplo que eu vou dar, a importância da música ligada à prece. Nas minhas orações, nas minhas preces diárias, isso não acontece uma vez só, acontece várias vezes no dia. Eu, ao conversar com o Pai, eu digo assim, que seja o meu canto a minha forma de oração. As coisas que eu costumo criar, escrever, eu imagino, coloco no papel e depois transformo em alguma coisa mais concreta, eu sempre vejo nisso uma oportunidade de até demonstrar a minha gratidão a Deus pela capacidade, pequena é verdade que eu tenho, de poder fazer alguma coisa nesse sentido. Porque a prece, ela se aplica de várias maneiras, né? Eu posso pedir pela saúde de alguém, eu posso pedir uma orientação para um negócio que eu quero fazer, eu posso pedir uma luz, eu preciso decidir que curso eu vou fazer. Eu vou fazer o curso X, vou fazer o curso Y. Então é um pedido. Mas também nós temos que pensar na prece como de gratidão. Lembrar de pedir, a gente lembra. Lembrar de agradecer, parece ficar em esquecimento. Então nós possamos nos apegar também na prece, no momento de agradecer e louvar. Tem o finalzinho da prece de Michael West, que diz isso, né? Oh, meu Deus, é maravilhoso ter tanto pouco a pedir, tanto para agradecer. Muito mais importante o agradecimento, porque as coisas acontecem para a gente sem que a gente imagine o bem que está nos fazendo. Fica aquela história, né? Quando você pediu alguma coisa através das suas preces e você sentir que não foi atendido naquele momento, não desanime, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, porque no momento certo as coisas se transformam da melhor forma possível para aquilo que você quer. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. A gente aprendeu que o coração é o símbolo do amor. Puxa, eu falei com o meu coração. Não é a boca que movimenta, né? São as palavras que chegam, mas aquilo que sai da sinceridade, da pureza das nossas intenções.
Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de prece. Não existe uma fórmula, né? uma fórmula. Não, a prece deve ser uma coisa espontânea que leve até o Pai o real sentido daquilo que a gente precisa e pede. É também com o objetivo de vir em ajuda das pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias. Porque existem as que não creem que realmente orado se seus pensamentos não foram formulados. Imagina vocês se Deus soubesse a atenção para as orações muito bem elaboradas, buscadas, né? Seriam das pessoas que não têm um preparo assim. Então, aos olhos de Deus, são as palavras bonitas. São aquelas que demonstram a nossa intenção de chegar ao Pai de uma forma assim, direta. E aí eu quero novamente a música, porque a música pode ler qualquer religião que seja, católica, mormons, presbiterianos, adventistas, todos eles têm um departamento de música. Porque a música é a forma, é a maneira mais fácil, mais direta da gente se comunicar com o Pai. Eu conheço várias pessoas que têm uma vivência no espírita invejável, e pelo fato de estar envolvido com música há muito tempo, sempre visitar isso. Você imagina a qualidade, o nível das músicas que estão no outro plano. Não só elas dizem, mas existe um momento aqui no Evangelho que cita isso. Né? A música é uma música que os nossos ouvidos aqui na Terra jamais poderiam imaginar a grandeza dele, a qualidade dele. E eu fico muito preocupado com isso. Às vezes eu fico pensando que eles estão precisando de acordar. Eu não estou muito disposto a atender. Certo? Eu 30 anos de vídeo para a Aragonense, já no começo de 77, era senhora, né, senhor, já começou a criar. Eu poderia lembrar dos nomes que vocês com certeza conhecem, e muitos já foram embora. Muito. E as pessoas comentam comigo, nossa, você vai conhecer o fulano de nós, nossa, você vai ver. Nossa, você, mas tem um coral pronto em cima, né? Eu falo, eu espero que não esteja precisando. Não deixa de, né? Eu vou deixar o pessoal guardando. Aqui fala que existe, no capítulo 8, existem vários tipos de preces, né? As preces gerais, como a oração dominical, as preces pelos médiuns, as preces para si mesmo. Só isso aqui, mergulhar, para afastar os maus espíritos, para pedir a comigenda do defeito. Enfim, a gente entende que hoje a gente se apega nesse instrumento, né, prece, para nos manter sempre em sintonia com o Pai e as coisas ficam mais. Então eu vou voltar agora naquilo que eu agora há pouco, pediram me apegar na dica do Papa Francisco, que partiu faz pouco tempo. Ele está ensinando o cristão a fazer as suas preces. Então, como eu aprendi, achei interessante, eu queria passar para vocês, né? Se vocês puderem depois refletir, vão ver que tem todo sentido na explicação do Santo Paulo. Ele diz assim: quando vocês forem fazer as preces, se apeguem nos 5 dedos da mão.
Qual é o modelo que fica mais próximo da gente? O polegar. Então, quando nós olharmos o polegar, nós iremos fazer as nossas preces voltadas para as pessoas mais próximas da gente. Pelos pais, filhos, os familiares, as pessoas que fazem parte do nosso relacionamento, que são as pessoas que normalmente mais diretamente se encontram nesse contexto de vida que a gente tem. Então, começar sempre pedindo pelas pessoas próximas. Eu acho que vale aqui uma dica, pedir pelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade, cara. Né? Conversando agora com o Roberto, explicando o que aconteceu aqui, e eu pensando, puxa, ingratidão é um negócio muito complicado. A gente não pode julgar. Mas toda semana, nessa sala, acontecem as palestras voltadas para ajudar as pessoas, para ensinar as pessoas, mostrar às pessoas como tem que ser o comportamento cristão. Contação de histórias, momento que se pode oferecer cesta básica, as quartas-feiras da sopa. As pessoas se deslocam para cá para fazer o bem para a comunidade. Né? As pessoas têm um momento de ingratidão fácil. Então, eu colocaria na prece dos próximos, esses estudantes que se colocam aqui, para de alguma forma mostrar a sua vontade em ajudar o ser humano. Vamos agradecer a chuva. Né? Prece e agradecimento à chuva é uma coisa que a gente sabe que nessa época do ano carrega o frio junto, mas é a chuva caindo na terra que dá uma condição grande. Vamos agora para o indicador. Temos que fazer nossas preces para as pessoas que têm o poder de nos ensinar, nos orientar. Os professores, os mestres, os cientistas, as pessoas que têm uma condição de modificar o mundo. Né? Eu sempre digo para o professor, minha mãe, quando ingressou, ela foi dar aula na Boca, no estado, e ela, com uma pensão, tratava minha mãe, como professor, no mesmo nível de delegado do prefeito que tinha nessa cidade. Ele, inclusive, delegado professor. Né? Ela ganhava frango, o pessoal fazia o milho, fazia laranja. Existia um respeito com o professor. O professor é aquele que não ensina apenas que 2 mais 2 dá 4, mas alguém que faz com que a criança abra a cortina da compreensão do mundo e tenha um comportamento digno de quem está passando por aqui nesse plano tão rápido. Cientistas, olha as vacinas, contra a doença não é evitada pelo pensamento, da pesquisa, do estudo, do movimento intelectual dos cientistas. O dedo médio tem uma maior opção aqui, né? As nossas preces são dessas pessoas que têm o poder de modificar as coisas, por exemplo, os políticos, através de leis que são colocadas no poder, através da nossa comunicação, para que a lei se favoreça uma vida melhor para a comunidade. E aqui cabe a nível municipal, nível estadual, nível federal, que eles olhem aqueles que estão embaixo do caso morto, com respeito, com carinho e com a preocupação que a gente merece. E não simplesmente tomar medidas que possam trazer benefícios para si próprio. Então, que as nossas preces sejam voltadas para essa gente que precisa de um chacoalhão
para que eles entendam o que é que cabe a eles fazer em benefício do outro. O quarto dedo, em primeiro lugar, eu não sei se vocês têm alguma experiência disso, por exemplo, isso é verdade, tem muita dificuldade em trabalhar o quarto dedo. É muito dificuldade dele. Porque é um dedo fraco. Ele vem desses dois tendões. É um tendão que se divide em dois. Então, se esse daqui é forte, o tendão é forte, o tendão é forte, o quarto dedo é fraco. Para quem deve ser canalizar as consequências? Para as pessoas que precisam de uma atenção maior, os enfermos, os desempregados, as pessoas que se encontram em estado de necessidade maior, os andarilhos, moradores de rua, os discriminados, pela não importa qual seja a situação que se encontra, nós sabemos que existem vários lugares, formas de discriminar o próximo, são as pessoas mais vulneráveis, vamos dizer assim. A nossa oração, a nossa prece, toda voltada para elas. E também pensando nos casamentos. Papa Francisco dizia: quarto dedo é o dedo dos pratos e o dedo dos casamentos, né? Que se possa ter uma vez para que as estruturas familiares se cumprirem filhos. E por fim, o dedo mínimo. Então, claro, o criança mínimo, né? E é o mais fraquinho. E aí que entra a nossa preocupação em colocar as nossas preces para quem? Presidente, todos sabem tudo? Sabe para quem? Para nós mesmos. Nós que somos muito fracos, nós que somos muito carentes, nós que somos de tanta coisa. Orar por nós mesmos. É uma forma da gente poder entender que só através dessa ajuda divina a gente pode enfrentar as dificuldades, que não são poucas, que a vida nos apresenta. Eu ia me prolongar um pouco mais, mas não sei se vocês querem ver o jogo das 10 horas. Eu encerro e vou encerrar cantando. Então, vocês estão com saudades, eu sei, do meu equipamento de som comprado aqui. Tem pessoas que ligam para mim perguntando se eu quero vender. Eu falo, não. Mas eu já não trouxe porque realmente eu não essa noção do que é acontecer. É que nós sempre pensei que se ele quisesse um pouco. Então eu vou fazer a oração do Chico Xavier, porque é uma oração, é uma tensão que serve como oração para poder fechar então essa nossa noite. Eu sempre digo para as pessoas, não deve ficar se preocupando com o conteúdo. Quando traz o aparelho, com a gravação, tá? Os instrumentos. Nossa, que bonito, o arranjo. Se apeguem na mensagem. Se apeguem naquilo que está sendo passado através das palavras. Chico Xavier, verdadeiro exemplo de carinho e de amor, nos ensina a ter coração bondoso, orientado por Emmanuel, seu protetor. E deixaria que a luz se faça em seu caminho a todos nós, para construirmos um mundo justo e plantarmos a paz a uma só voz. Também vou repetir, que eu acho que fica a ideia bem clara. Se apegando os feitos, os exemplos da pessoa do Chico, que possa ter uma vida mais
mais pura e cristã. Obrigado pela paciência, vocês são ótimos. Muito obrigado, Moacir, pelas belas reflexões, baseado aqui na oração dos 5 dedos, né, das mãos. Vou finalizar com do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem esses 5 aí, tá? Tem esses 5 pilares aí, ó, onde fala assim, ó. Peraí. Perdoa que eu troquei aqui. Divino amigo Jesus, vamos vibrar pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local de trabalho, companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar e os nossos familiares e por nós mesmos, né? E assim vamos agradecendo a Deus por tudo que somos, a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Amém.